Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laisa Fernanda, tenho 28 anos, sou fundadora do Método Medcom, que é esse canal que você está vendo agora. E ele é um treinamento feminino, ele é específico para mulheres, tá? E ele foi desenvolvido durante a minha gravidez. Tô dando essa introdução aqui para vocês entenderem quem eu sou. Mas hoje o assunto não é treino, hoje o assunto aqui é relato de parto. Eu vim trazer o relato do meu parto, né? Há 3 anos atrás para vocês. Quero dividir essa experiência com vocês. Eu espero que vocês gostem. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês como que foi esse meu parto, né? A minha filha hoje já tem 3 anos, mas eu quis dividir essa experiência com vocês porque eu acho muito válida, esse é um momento muito importante da vida da mulher. E durante a minha gravidez eu assisti muitos vídeos como esse, que foi a forma que eu encontrei para me preparar para o meu parto. E antes de chegar de fato para o parto, eu quero dizer para vocês que eu pesquisei muita coisa, eu quis entender muita coisa sobre o parto normal, o parto cesárea, porque acho importante que a gente entenda tudo aquilo que a gente vai fazer, tudo aquilo que a gente vai passar. E eu me fortaleci de várias formas para ter o parto normal. Eu queria muito, era um desejo desde quando eu engravidei, desde quando eu descobri a gravidez, eu queria muito que fosse normal. Mas eu coloquei na minha cabeça que seria como Deus quisesse. Então, por mais que o meu coração sempre estivesse pedindo ali que fosse um parto normal, e eu queria muito, orei muito para isso, eu esperava que Deus fizesse da forma dele, porque eu sei que seria da melhor forma possível, né? Então, quando a gente quer muito uma coisa, mesmo que a gente queira, né, com toda a nossa fé, todo o nosso coração, a gente precisa esperar que Deus faça da forma dele, porque eu acho que essa vai ser a forma vai ser a melhor forma para a nossa vida, né? Então eu comecei a me preparar. Desde quando eu engravidei, eu já fui pesquisando vídeos, já fui vendo como que era o parto normal, cada passo, tudo isso eu fui vendo, para eu perder o medo. Porque geralmente a gente já chega de cara com muito medo do parto normal, do parto cesárea, a gente não tem muita informação. Então eu quis pesquisar tudo isso para que eu tivesse o melhor suporte, né? E também entendesse tudo aquilo que eu estava passando em cada momento. Então, logo quando eu comecei a pesquisar, eu vi alguns vídeos de relatos muito aterrorizantes, muito. Meu Deus, a pessoa sofreu horas, a pessoa passou por isso e depois de tantas horas ela mesmo assim teve um parto cesáreo. E de fato pode acontecer, mas não era para todo mundo. Então eu entendia que existia relatos maravilhosos, né? E existia relatos que a pessoa ia contar de fato a história dela também e que não seria tão bom. Então eu fui tentando me apegar aos bons, mas sempre com aquele pé de eu vou esperar o pior de dor, o pior de todas as sensações, todos os sentimentos, todas as dores. Esperei o pior de tudo, nesse sentido, né? De você realmente já saber que vai doer muito, que você vai sofrer muito, porque assim, eu fui acreditando que eu passaria por uma experiência boa, mas que eu sofreria para isso e que eu teria que ter esse entendimento, né? Então eu fui pesquisando vários vídeos e relatos. E alguns relatos, eu não vou lembrar o nome das mulheres que eu vi, mas se eu não me engano é Raíza, alguma coisa assim. E ela fez um relato tão lindo de um parto normal dela, simples. Claro que ela conta sobre as dores e tal, mas foi o que me deu aquele, né, assim, não, vai na fé que vai dar certo. Se você conseguir ter o parto normal, vai ser um parto maravilhoso. E aí eu fui me apegando a esses relatos. É um relato lindo, ela contando como foi, que ela ficou em casa e tal, e era tudo que eu queria. Então eu fui vendo isso e vendo outras mulheres que sempre repetiam a mesma frase, que era assim: se Deus lhe preparou para isso, se Deus nos formou, né, pensando que nós seríamos mães, que nós passaríamos por esse momento, por que que eu não aguentaria passar? Então eu fui me fortalecendo cada vez mais de que eu conseguiria passar por esse momento do parto normal tranquilamente, entendeu? Não é que, ai meu Deus, será que eu vou conseguir passar? Não, eu quero passar de uma forma tranquila, que essa seja uma experiência maravilhosa na minha vida. Então depois de ver todos esses vídeos, eu comecei a entender muita coisa, escrever muitas coisas positivas e negativas de cada parto, porque era pandemia. E eu tava louca de medo de morrer, de medo de não conseguir ter a minha filha, de precisar de um parto cesáreo e tudo ser ruim, sabe? Então, eu fui pesquisando muita coisa e eu tava com muito medo de ir para o hospital público, muito medo, porque era onde tinha os casos de Covid aqui na minha cidade e eu falei, meu Deus, se eu for, eu vou pegar e tudo de ruim vai acontecer no parto. Eu não gosto nem de falar as palavras ruins, mas tudo eu pensava dessa maneira. Então, eu fui ficando muito
muita paranoia, sabe? Muita mesmo. E aí eu não queria ver ninguém. Quando completei 6 meses, eu já não via mais ninguém, eu não saía na rua, de fato, a gente estava em pandemia, mas era zero contato com todo mundo. E aí eu não tenho dinheiro para pagar um parto cesáreo, se necessário, né, a cesárea se necessário, mas eu quero tentar ir para o particular. E fui tentando juntar dinheiro, mas eu não tinha nada. E aí fui tentando conversar com a família que eu precisava ter o parto normal num hospital particular. Até que chegaram para mim e falaram, Laisa, se você for para um particular, de qualquer forma, se você precisar de uma UTI, se Deus me livre acontecesse essa situação, você vai para o público. Então não adianta você ter o melhor suporte do hospital particular, se em um caso de emergência você vai precisar ir para o público. Foi então que abriu a minha mente para essa situação, porque muitas de nós não temos essas chances, né, de ir para um espaço particular e temos medo de como vamos ser recebidas no público, mas graças ao bom Deus, lá no regional foi maravilhoso. Não tenho o que falar para vocês, sei que existem muitos relatos de outras mães e como eu sempre expliquei, cada caso é um caso, né? Cada pessoa teve a sua experiência e a minha, particularmente, dentro do regional, foi maravilhosa, graças ao Senhor. Aí eu fui pensando nisso, mas depois eu coloquei na minha cabeça que ia ser no regional e pronto. Eu também não ia ter dinheiro, não ia conseguir dinheiro, eu não lembro quanto que era um parto, 6 mil, 9 mil, não lembro. Mas não ia conseguir, então eu fui me apegando àquilo de que vai ser lá e vai dar tudo certo. Eu parei de postar as coisas aqui no Instagram e tal, porque eu tinha muito medo de como seria. Tinha medo das energias ruins, das pessoas estarem olhando pra minha vida e tudo isso eu tinha medo. Tudo que vocês pensarem eu tinha medo. Eu tinha muito medo de acontecer algo ruim comigo. Então eu preferi não ficar falando mais nada, não ficar postando nada, nem qual era o parto que eu queria, nada. Pode ver que na minha gravidez não teve tantos relatos, eu não falei tanto assim, né? Quando foi, eu treinei a gravidez toda, quando foi 2 dias antes de a Maia nascer, a Maia era prevista para o dia 25, ela nasceu dia 24 de agosto. 2 dias antes, fui no banheiro, eu estava tão ansiosa para ter a Maia, tão ansiosa, vocês não sabem quanto que eu estava desejando aquele momento. Ter aquela experiência, parece que eu nasci para aquele momento. Era uma coisa assim, surreal, eu pesquisava todo dia, eu olhava todo dia, e eu falava, meu Deus, será que eu vou passar por isso? Será que minha bolsa vai estourar aqui? Será que vai ser assim? Então eu tava esperando aquele momento com a melhor energia do mundo, porque eu queria aquele momento. Eu fiquei preparada para aquilo, esperando aquilo. 2 dias antes da mãe nascer, saiu um tampão. Aí eu mandei pra médica, que é a madrinha do meu esposo, ela falou que era, e eu já toda feliz, vai ser hoje, e aí ela falou assim, ó, pode ser hoje, é porque isso mostra que teve uma movimentação no útero, né, onde o bebê vai passar, mas pode ser que ele feche de novo. E aí eu fiquei, meu Deus, não pode ser, não, vai ser hoje. Passou o dia, acordei, aí nada, não saiu mais tampão, não vi mais nada, e eu já fiquei agoniada. Isso já no dia 23, saiu o tampão dia 22, 23 eu tava nessa agonia. Comecei a malhar não pesado, gente, tá? Fazer exercício. Caminhei, agachei, fiz tudo que vocês pensarem, eu comecei a fazer. Isso, claro, tudo com muito cuidado, dentro do que eu podia fazer, porque eu também estava com aquele barrigão de 9 meses, e aí eu não ia sair pegando, né, peso e tal. Malhei, treinei o dia todo, nada dessa menina chegar, nada. Quando eu dormi, do dia 23 para o dia 24, não, a Maia nasceu 24 de madrugada. Então, eu malhei dia 22, e aí do dia 22 para o dia 23, quando eu acordei dia 23 de manhã, eu comecei a sentir uma cólica. Então, gente, vocês não estão entendendo que cada coisa que eu sentia, eu ficava feliz. Eu ficava, meu Deus, agora vai chegar, agora é a hora, bora, não sei o quê. Acordei 6 horas da manhã, eu estava sentindo uma cólica. E aí comecei a contar, tem aquele negócio de contar as contrações, tem até uma foto minha abaixadinha assim, contava, só que tava bem levinho. Aí eu abaixava, ficava, fazia tudo que eu tinha visto, né? Quando foi meio-dia, eu tava sentindo, mas tudo de leve. Minha mãe, vamos pro hospital, eu não tava sentindo quase nada, gente. Eu acho que era mais a minha ansiedade me mandando algum sinal do que, de fato, alguma coisa que estava acontecendo. Quando eu cheguei no hospital, meio-dia, fizeram um toque, nada de dilatação, nada, zero. Rapaz, eu voltei pra casa tão frustrada no sentido de, meu Deus, será que eu não vou conseguir? Será que não vai ter passagem? Não vai... Sabe quando você fica com tudo de ruim na cabeça? Nesse sentido, desse pensamento de que será que não vai dar certo? Porque falta alguma coisa, eu tenho que fazer mais alguma coisa. E eu tentando me acalmar e nada, não consegui comer o dia todo.
E aí fui pra casa, dormi de tarde, tentei dormir pra me acalmar e tal. Aí eu falei, se não for assim, eu vou seguir os planos de Deus e Ele tá escolhendo o melhor pra mim. Eu vou ficar em paz e se for pra ser cesáreo, vai ser. E tá tudo bem. Por mais que o meu sonho seja esse, o dele é maior que o meu. E respeitei essa vontade do Senhor, deitei. Quando foi 6 horas, eu acordei. Nisso eu tava separada de Edo, tava em casa, na casa dos meus pais. E pra vocês verem, viu? A loucura. Aí acordei de tardezinha. Quando foi umas 6 horas, voltou a dor. Bem leve, bem super tranquila. E eu, meu Deus, tomara, será que agora vem? E fui. Comecei a agachar, comecei a andar, comecei a fazer tudo que vocês pensarem. Eu fiz para poder ajudar. E dizem não, né? Eu li e vi vários vídeos em que quando você tá num momento de contração, é uma dor muito forte, né? A minha ainda tava super leve. Mas quando você tá num momento de contração, você não pode ficar contraindo mais. Sabe quando você fica com medo que você fica assim? Aí não podia fazer isso, você tinha que relaxar. Então toda vez que vinha a dor eu pensava, meu Deus, eu preciso relaxar. Respirava, abaixava, ficava, né? E começou aquela dor ficar mais intensa, isso 6 da tarde. Quando foi umas 8, começou a ficar mais intensa, então não foi. Comecei a sentir a dor, de cara a bolsa estourou e de cara foi uma dor enorme. Não foi assim, como eu estava esperando. Foi tudo muito tranquilo, eu fiquei na minha casa assistindo TV, veio um pouquinho de dor, passava, vinha um pouquinho, passava. Umas 8 horas começou a ficar um pouquinho mais intensa e eu comecei a contar. E eu vi que já tinha ali um espaço de tempo certinho, porque tem tudo isso, né? Tem uma contração e depois de 1 minuto vem outra e tal. Não é uma dor o tempo todo, você não fica sentindo uma dor o tempo todo sem conseguir se movimentar. Você sente uma dor muito forte e a dor que eu sentia era como se tivesse alguém empurrando a minha barriga. Eu tinha muito medo de sentir cólica, gente. Gente, eu sou frouxa pra cólica, de um jeito. E era isso que eu tava esperando. Eu falava, meu Deus, eu vou me preparar pensando na minha cólica. Eu fazia vômito, eu tinha vez de querer desmaiar, eu ficava mal nas minhas cólicas. Mal assim, de um jeito insuportável, de verdade. É a única coisa que eu tomo medicação assim de cara, é cólica, porque realmente é uma coisa que me deixa mal mesmo. E eu tava esperando a cólica. Eu falei, eu vou esperar a pior cólica da minha vida e vou conseguir superar, né, essa dor. Quando veio a primeira dor, não era embaixo como cólica, era em cima da barriga, como se alguém estivesse empurrando a minha barriga. Eu sentia aquela dor e uma pressão, claro, né? E aí eu abaixava e eu falava, não é cólica. E eu ficava tranquila, gente. Eu juro, porque a minha dor de cólica é insuportável. E quando eu vi que não era dor de cólica, que eu não estava sentindo naquele momento, eu comecei a ter mais força para aquele momento. E aí vinha, apertava, menina, eu achava coisa linda, a barriga apertando e tal. Dentro de casa ainda, né? E o tempo passando, deu 8 horas, deu 9, deu 10. E aí minha mãe, vamos pro hospital, porque essa menina já tá nascendo, já passou muitas horas de dor. E eu, mãe, calma, eu quero ficar aqui, eu quero fazer não sei o quê. Minha mãe trocando roupa de bolsa, tirando coisa de bolsa, bota coisa de bolsa. E eu lá, tranquila, assistindo, sentia a dor, parava um pouquinho. Aí Edo ainda foi na minha casa, eu lembro de Edo falar assim, olhar pra mim e falar assim, tu não tá com dor não. Só porque eu tava sentada assim, sabe quando você tá assim, tentando nem respirar para não sentir muita dor, eu ficava só assim, parada. E ele olhou assim e falou assim, tu não tá sentindo muita dor não. E eu, meu Deus, será que realmente ainda não tá nem no começo? Aí eu ficava pensando, então vai ter mais dor, vai ser pior. Só que eu não tava naquela dor absurda, não estava, juro por Deus. Deu 8, deu 9, deu 10, 10 minha mãe agoniou, vamos pro hospital, vamos pro hospital, vamos pro hospital. Cheguei no hospital, quando fez o toque, 8 centímetros. Rapaz, mas eu fiquei numa alegria. Porque até os 8, pra mim, não era nada. Nada de dor, juro pra vocês. Até os 8 centímetros, não tô falando que piora não, eu só tô falando que até ali eu esperava muita coisa e tava super de boa. Então quando ela falou, Laísa já tá com 8, rapaz, eu agachava nessa sala, eu descia, mãe já tô com 8, e descia, andava, fazia isso, fazia aquilo, desci pra sala de parto. Quando eu tô descendo, tinha uma moça do lado de fora deitada na maca, já tinha tido bebê. Eu olhei pra ela e falei, meu Deus, daqui a pouco sou eu que tô aqui fora, em nome do Senhor. E entrei com a melhor energia do mundo no meu coração, a maior força do mundo que eu tinha na minha vida, estava depositada naquele momento. E eu me preparei para aquele momento. Quando eu desci, quando eu entrei na sala, isso 11 horas, 11h30 mais ou menos, né? Eu desci de lá pra cá, 11h30.
Aí eu comecei a caminhar na sala, tinha chuveiro, tinha as macas. A enfermeira, meu Deus, a equipe foi maravilhosa comigo. É porque, como eu falei, a gente tem muitas experiências, é muito diferente, mas eu estava tranquila. Então estava todo mundo tranquilo junto comigo. Eu entrei, eu conversei, botaram música, perguntaram se queria que eu trocasse a música. E eu estava sozinha, né? Naquele momento ninguém podia entrar porque era pandemia. Eu fiquei muito triste com essa situação, só que por outro lado eu fiquei muito segura, porque eu queria muito a minha mãe, eu ia ali naquele momento, só que outras pessoas também poderiam querer levar os seus parentes e acabar acontecendo uma coisa ruim, que era todo mundo transmitir Covid, e isso era a minha última coisa na cabeça. Então eu falei, melhor sozinha do que, né, piorar uma situação que tá, graças a Deus, maravilhosa. Desci, fiquei lá, fiquei com as meninas, eu conversei, as enfermeiras fizeram massagem nas minhas costas porque a gente tava conversando normal. E eu caminhava, eu abaixava. E aí, eu só não gostei dessa parte, mas é uma coisa particular também. Falaram, vai lá, tomar banho. E eu tava super de boa, juro pra vocês. Tava caminhando, conversando, vinha a dor, eu parava, segurava na maca, respirava pra não contrair e conseguir relaxar pra abrir mais espaço e tal. E tava super tranquilo. Aí a enfermeira falou assim, vai tomar um banho? Aí eu falei, mulher, não vou não, porque o chuveiro vai estar quentinho, vai ser legal, mas lá tava um ar-condicionado terrível. E frio pra dor, pra mim, era terrível. Aí eu falei, não vou, vai, você vai relaxar, não sei o quê. E na minha cabeça, todo mundo tem a experiência de ir pro chuveiro, que vai ajudar. Eu juro pra vocês, eu não tava com aquela dor pior do mundo, não estava. Eu tava de boa, porque eu tava preparada e eu queria muito, né, ter aquela experiência. Quando eu fui pro chuveiro, que eu tava ótimo no chuveiro, vinha a contração, ficava ali bonitinho, parecia cena de filme, tava a coisa mais linda do mundo. Menino, quando desligou esse chuveiro, ô Senhor do céu, que eu abaixei, um frio, mas um frio que pegou assim no meu corpo todo, que eu não conseguia levantar do chão, vinha a contração e eu segurava, eu procurava força para levantar, porque juntou o frio e a dor, então parece que me enfraqueceu aquela água. Na hora que eu tentava levantar, eu não conseguia, de verdade, por conta da dor. Aí as enfermeiras vieram, me ajudaram a levantar e até aí, presta atenção, de 11 até aí, que era duas e pouco, não tinham feito mais nenhum toque, porque eu tava realmente super de boa, caminhando e tal. Aí eu falei, vamos fazer o toque pra ver como é que tá. Ela, não, vamos caminhar mais um pouquinho e tal. E super de boa, tá? Não fizeram nada fora do normal, não. Aí eu deitei na maca, porque nessa hora eu já tava com mais dor mesmo. E aí, eu acho que por conta do frio, de verdade, por conta do frio. Mas eu também não tava naquela dor absurda, não estava. Na hora que eu deitei, que fez o toque, falou, menina, bota a força. Lá vai eu botar a força, meu Deus, com frio. Ô, gente, não me deu um frio não, que o frio me desanima. Na hora que eu fui pra colocar a força, eu tava deitada. E eu não tenho muita força deitada, eu não tenho, é normal, cada um é do seu jeito, né? Aí eu falei, vou agachar. Aí, na verdade, eu fiquei deitada. Aí ela estourou minha bolsa não estourou sozinha, aí estourou. Menina, era tanta água, uma água limpinha. Ela falou, nossa, a água tá limpa. Eu falei, tá limpa, porque eu cuidei dessa água. Aí, menina, foi a coisa mais linda do mundo, aquele tanto de água descendo. Eu me senti numa novela cada momento do meu parto. Na hora que terminou de sair a água, eu fiquei de coca, né? Que fala? Abaixada. Em cima da maca. E tentava botar força. Aí, nesse momento, eles colocaram, não sei o nome, para acelerar um pouquinho a contração e ajudar, que também achei super normal, acho que é bom para ajudar a acelerar, para a gente não ficar sofrendo tantas horas. E na hora que colocou, a dor apertou mais. Só que aí eu fiquei naquela, agora é a hora. Eu não fiquei, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer agora? Não, agora é a hora. Chegou o meu momento de brilhar. Eu vim nessa cidade para brilhar. Na hora que eu comecei a colocar força, e nada. Menino, me deu um desespero assim, que eu falava, eu tô botando a minha força toda. Aí ela falou assim, Laís, você tá botando a força errada. E quando eu vi, eu tava assim, sabe quando você bota a força e fica só a boca fazendo força? Eu não conseguia controlar o meu corpo por conta do frio e da dor, né, claro. Aí na hora que ela falou assim, não, faz força de tal jeito. Aí eu entendi o negócio. Aí, menino, aí foi só lacração. Deitei de novo, menino, na hora que ela falou, faz dessa forma. Que eu coloquei a primeira força, sai a cabeça. E eu falava assim, mulher, eu vou cagar. E ela falava, não se apega a isso, todo mundo faz, fica tranquila. E aí eu falava, não, mas eu não quero, porque tava tão bonito, tudo tão bonito, né? Uma experiência tão boa, eu não queria estragar, não vou mentir.
Só que aí no final, gente, só o spoiler que eu não fiz, tá? Aí, só que eu também me preparei pra isso. Eu tinha visto nos vídeos que pode acontecer e tava tudo certo. E aí eu botei força, a Maia saiu a cabeça. E aí veio a segunda contração, porque não é, como eu falei, são momentos, né? Uma contração, pausa, outra contração. Então nessa contração que veio, você bota a força junto. Então para analisar. É uma dor, a minha vinha por cima da barriga. E ao mesmo tempo que vem a dor, você tem que botar força para sair, porque é um momento em que seu corpo está lhe ajudando e você vai tentar expulsar. Expulsar não, né? Ter o menino, ter a menina. Aí na hora que eu botei força, que saiu, ela falou, só falta mais uma vez. Ah, menina, aí foi a última. Na hora que eu botei força de novo, a Maia saiu. Menino, eu vou falar pra vocês. Peraí. É porque quando lembra, é muito linda. A minha experiência foi muito linda. Quando elas levantaram a Maia pra mim, que eu olhei, eu juro pra vocês, foi um contato com Deus. Eu juro pra vocês, foi a experiência mais linda da minha vida. Quando ela trouxe a Maia na minha direção, que eu coloquei a mão no colo, que eu coloquei a Maia no colo, eu olhei e falei, meu Deus, é o Senhor que está aqui. Porque como é que a gente pode ter tanta força e ter... Assim, no primeiro momento eu nunca tinha tido contato com aquilo e você ter tanta força para ter um filho que você ainda nem conheceu. Você tem tanto gás, mesmo antes da criança nascer, você tem tanta força para ter um filho, só que você ainda nem conheceu. Então, quando a Maia saiu, que eu vi que tudo aquilo valia... Gente, valia a pena. E eu teria 10 como a Maia, teria muitos como a Maia, com certeza. A dor jamais vai chegar perto do que eu senti naquele momento que eles me entregaram a Maia. Então todo mundo parou, porque eu não chorei, eu não gritei, todo mundo parou. E aí, eu juro por Deus, foi um momento que você tem um contato assim, eu não sei no que vocês acreditam, mas você tem um contato com Deus, com o universo, que é tão único, é de uma experiência tão divina, que você fala assim, não é possível que eu esperei tanto para viver esse momento. Então me entregaram a Maia e eu não sabia o que fazer. Aí eu falei assim, e agora? O que é que eu faço? E o cordão lá, não podia ninguém cortar, infelizmente, mas cortaram o cordão e foi levando. E eu, oxe, não, e já fui, e pra vocês verem, né? A gente tá ali, parida. Eu peguei 10 pontos e tudo de boa, não teve problema nenhum, isso não é um problema pra mim. Porque aquela foi a melhor experiência da minha vida, então aquilo ali era só um complemento. E tem pessoas que não têm ponto nenhum, e outras pessoas têm muitos, como eu, e tudo certo também. E aí, quando a Maia saiu da sala, aí eu fui me tocar, que eu ainda tava ali, olhei, né, porque levaram a Maia, e a mãe, ela é assim. Não importa o que está acontecendo com você, não importa. Porque eu estava ali, eu tinha acabado de parir, eu vi que tinha realmente tido laceração, porque eles... E eu sei que foi muito, porque eles ficaram meio que se olhando assim, sabe? Aí eu falei assim, foi muito? Aí a enfermeira falou assim, foi um pouco. Aí eu falei, isso aqui tá estranho. Só que eu não me apeguei. Eu fiquei, cadê ela? E ela volta como? Porque eu ficava, meu Deus, se trocar minha filha, se não sei o quê. Na minha cabeça passava tanta coisa. E eu queria tanto que ela voltasse. Aí ela, não, mãezinha, foi só, acho que limpa, né? E coloca a roupinha e tal. E aí ela fica tranquila. E eu aqui esperando resolver. Tira a placenta. É um incômodozinho, também nada demais. Não, pelo menos eu não achei, cada um com sua experiência, claro. Mas aperta um pouquinho, você puxa tudo lá de dentro, né? Limpa direitinho. Aí eu peguei os pontos e aí logo em seguida que fez os pontos eu fiquei onde a menina tava. Quando eu passei eu lembrei dela, né? Encostei lá e fiquei esperando a Maia vir só, porque eu tive 3 e 5 a Maia. Então foi mais ou menos de força mesmo, assim, eu acredito que tenha sido nesse momento de força, de dor e tal, uns 15 minutos, de verdade. Porque eu cheguei meia-noite, eu fiquei na sala. De meia-noite a umas 2, foi essa parte do banho, não sei o quê, de ficar lá. E aí eu acho que deve ter sido, de verdade, uns 15 minutos de dor intensa e tal. E mesmo assim, repito pra vocês, eu esperava uma dor ao extremo. As pessoas falam, a mulher sente que quebrou não sei quantos mil ossos, a mulher tem a dor pior do mundo, nada se compara à dor do parto. E de fato é uma dor grande.
Só que eu acho que vai do quanto você está preparado para aquilo. Não estou dizendo que o meu próximo parto, quando eu tiver outro filho, vai ser do mesmo jeito, porque a gente não sabe se de menino para menina, que o menino às vezes pode ser maior, tem diferença, os hormônios fazem diferença, a gente não sabe disso. Mas para essa experiência específica que eu tive, eu não senti uma dor ao extremo, eu tive uma experiência maravilhosa, um contato com Deus como eu nunca tive na minha vida, e a dor não foi tudo isso que falam. Para mim, certo? Para mim. Cada pessoa tem uma experiência, sei que existem mães que infelizmente sofrem por horas e de fato às vezes acabam não conseguindo ter os seus filhos de forma normal e vai para cesárea. Eu tinha contato com uma pessoa que teve assim também e que infelizmente acabou indo para cesárea, né? E cesárea não é ruim, eu sempre expliquei, eu queria muito que todo mundo tivesse normal para ter essa experiência, mas a cesárea, quando ela é indicada, é a forma que Deus achou para cuidar de você e do seu filho, então tá tudo certo também. Pense sempre nisso, por mais que vocês queiram parto de uma forma, que vocês, né, tenham essa vontade, e o parto normal de fato é mais saudável para você e para o bebê, tem menos riscos, tudo isso. Mas quando uma cesárea é indicada, é escolhida para ser feito, é porque alguma coisa, porque de alguma forma é necessário. Então, não fiquem frustradas caso não dê certo. Pensem sempre que foi a forma que Deus encontrou de proteger você e seu filho e é a melhor forma. Então, não se apeguem a isso. O parto, se você puder escolher normal, eu realmente passo essa experiência para você e espero que você tenha normal, mas se não der certo, tudo certo também. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Mas, enfim, pessoal, depois disso, eu esperei a Maia voltar, a gente foi para a sala que fica outras mães, né? Eu achava a Maia linda, eu não queria dormir, eu não queria fazer nada, queria ficar ali olhando para ela o tempo todo. E era na época do Covid, eu ainda tava com muito medo, só que o medo passou muito, porque eu tava ali, né, naquele momento maravilhoso da minha vida. Mas aí depois que eu tive a Maia, quando amanheceu e tal, eu fiquei com um pouquinho de medo de andar por causa dos pontos. Eu sou uma pessoa assim, que quando tem um cortezinho, eu tenho que tratar ele da melhor forma possível. Então eu queria cuidar muito de Maia, mas tinha muito medo de romper ponto e tal, eu era bem noiada com isso também. Mas graças a Deus, deu tudo certo, foi do jeito que eu esperei. Na verdade, foi muito melhor do que eu esperei, porque eu me preparei para uma dor surreal e, na verdade, foi o momento que eu mais tive contato com Deus na minha vida. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu espero que você tenha uma experiência maravilhosa de parto com o seu filho, né? Que você não sofra nenhum tipo de dor, que eu falo assim, que você não passe por nenhuma complicação, que você não tenha nenhum sofrimento com ninguém naquele momento, porque é muito importante que as pessoas lhe apoiem, estejam com você. Só para terminar aqui que eu esgotei o armazenamento do meu iPhone falando aqui com vocês. Mas só para terminar, espero que você tenha um parto maravilhoso, da forma que você sempre sonhou, que seja normal, que seja cesárea, como Deus quiser para você. Tenha muita força para esse momento, que você vai precisar para você ter também energia para passar por tudo isso e ter uma experiência linda como eu tive. Espero que você tenha a sorte de ter um momento como esse que eu tive também e que Deus prepare tudo para você da melhor forma possível. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu relato e se vocês quiserem mais algum relato de alguma outra situação, vocês colocam aqui que se eu tiver para fazer, eu coloco aqui também, tá certo, pessoal? Muito obrigada, valeu!